A causa animal ainda é vista com algum preconceito por muitas pessoas. Apesar do avanço das legislações que garantem a proteção e o bem-estar dos animais, assim como a imposição de penalidades para os autores de maus tratos e as inúmeras campanhas que promovem a conscientização sobre o tema. Ano após ano, centenas de celebridades pelo mundo vêm aderindo à causa, engrossando o número de pessoas sensíveis à proteção animal. No entanto, é preciso avançar muito, inclusive com penas mais duras para quem pratica esse tipo de crime. Nosso tema de hoje, A Intizicada, é sobre a causa animal. Eu sou Jane Steffen e esse é o programa A Intizicada. E para falar com vocês sobre o assunto, eu convidei Patrícia Ferreira, que é membro do Conselho Municipal da Proteção Animal e também diretora na ONG Viva Bicho. E a nossa amiga Volga Sodré, da Associação Amiga dos Animais de Camboriú. Muito obrigada por terem aceitado o convite, né, por estarem aqui falando desse tema que é tão importante. Eu vou começar então, não sei se vocês querem aproveitar esse momento, dar um oi aí para o pessoal antes que a gente comece aí na pergunta. Volga. Boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um tema tão importante, tão necessário e um tema pela qual eu sou apaixonada, que é a proteção animal. Patrícia? Quero agradecer essa oportunidade de trazer um pouco do nosso trabalho, do trabalho que vem sendo desenvolvido em Balneário para os nossos animais, né? Animais em situação de vulnerabilidade. A pergunta que eu faço para as duas é: o que levou vocês a abraçarem essa causa? Patrícia. Então, acho que isso é uma coisa, no que diz respeito a mim, é espiritual, é uma questão de ver no animal um outro ser, e é um envolvimento que não tem como explicar. A partir do momento que se olha no olho daquela criatura e se entende que ali existe uma vida tão importante quanto a minha, não tem como a gente não abraçar essa causa, não ser tocado profundamente por ela, e é uma coisa que acaba nos envolvendo de tal forma, no sentido de proteger, de amparar, nós como humanos, sabendo que somos, né, mais responsáveis por eles, não tem como não se entregar de coração e se apaixonar pela causa animal. Volga. Bem, primeiro é uma paixão que eu tenho e um amor desde criança, isso já está no meu DNA, já vem de família, o amor e o respeito por todas as formas de vida. Como a nossa colega Patrícia que falou, quando você para contemplar os olhos de pureza, de inocência e de vulnerabilidade de um animal, a paixão e o amor, ele te transborda na alma. Quando você luta por eles, você está lutando por melhorias para toda uma sociedade. Porque a proteção animal, acima de tudo, ela é uma causa humanitária, uma causa que eleva os valores éticos, uma causa que desperta compaixão, o respeito por si próprio, o respeito com as espécies que não são da sua, o respeito pelo meio ambiente, o respeito pela natureza, o respeito pela vida. Então todos ganham quando nós levamos informação pertinente, informação responsável, informação para educação e conscientização das pessoas através do amor pela proteção animal. Há quanto tempo vocês estão nessa missão? Eu, em torno de 10 anos que eu me sinto mais ligada a essa causa. Desde sempre gostei muito
de animais, respeito muito todas as formas de vida, mas ao ponto de se envolver e se sentir responsável por aquelas vidas em torno de 10 anos. Olga? Praticamente desde sempre que eu nasci, porque eu sempre tive muita convivência com a natureza e com os animais dentro da minha casa. O tema sempre foi ministrado com muito zelo, com muita responsabilidade. Na minha vida adulta e mais independente também, é onde de fato eu consegui colocar a mão na massa de uma forma mais organizada e mais inteligente. Com a oportunidade que eu tive no Poder Legislativo também, trabalhando, né, em Camboriú, eu pude colocar assim muitas das ideias também em prática e levar informação assim numa escala também bem maior. Fazer com que a sociedade seja engajada, juntamente com os outros poderes locais ali também, lideranças religiosas, lideranças de grupos de voluntariado. Então, posso dizer que os últimos anos da minha vida, os últimos 10 anos, é onde, com bastante eficiência, eu tenho atuado mais. Mas na causa em si, desde que eu nasci, praticamente. O amor, né? Eu acho que já vem mesmo muito, já vem desde criança. Mas assim, ó, sabe o que me irrita muito e a gente vai chegar lá? Camboriú está muito atrasado em relação à causa. Isso eu falo de todos os governantes. Eu acho que a gente vem de uma cobrança de muito tempo e realmente o município de Camboriú está muito atrasado, muito atrasado. Inclusive depois a gente vai acabar respondendo algumas perguntas que as pessoas mandaram para a gente. Mas assim, ó, é uma coisa que me deixa muito entisicada e que deixa vocês também, e eu gostaria que vocês passassem alguns desses exemplos de maus tratos ou até em casos bem piores de tortura de animais. Eu gostaria que vocês pudessem relatar algum caso que tenha deixado vocês mais revoltada, principalmente de tortura animal. Patrícia, você tem algum caso aí para... São muitos, né? Mas normalmente o torturador ele é invisível, porque ele maltrata, humilha e depois ele joga lá num lugar para ninguém encontrar o animal com vida. Por sorte, muitas vezes a gente consegue chegar, alcançar e ainda socorrer. Mas são inúmeros casos de todo tipo, né? Desde aquela tortura que acontece dentro de um apartamento na Avenida Atlântica, que é negligência, que se arrasta às vezes durante anos, que o animal vem sendo ali negligenciado e sofrendo em silêncio, até aquela tortura que a gente vê, né? De agressão mesmo, de violência física, e que geralmente, eu gosto sempre de falar, atrás de um crime contra o animal, geralmente existe uma pessoa que também tortura e maltrata a família. Sempre a gente consegue, pesquisando, interligar. Onde tem maltrato animal, tem maltrato ao ser humano também. A violência no seio familiar. Você está dizendo que então já é um agressor? Sempre, né? Ou aquele... Não só... bom, é o caráter... Um psicopata sempre começa a sua maldade, geralmente no mais indefeso, que geralmente é o animal. Mas sempre aí dá para se buscar um nível, um grau de psicopatia nesses casos, nesse tipo de agressor. Mas tem algum caso assim que você tenha recebido ou tenha... Se alguém tem feito alguma denúncia assim, de um caso mais sério, realmente de tortura, de maus tratos, que tenha te chamado mais atenção, assim, que tenha te deixado mais revoltada? Mais irada. Durante esses 10 anos? Nesses últimos anos, trabalhando ali à frente, né, como voluntária, eu faço parte da diretoria da ONG Viva Bicho, que é quem terceiriza todo o trabalho aqui do município. Então, todos os casos de denúncia, eles acabam passando por mim, porque eu faço atendimento. A nossa guarda, quando ela vai recolher o animal na denúncia, tem que entrar em contato comigo para saber onde encaminhar. Então, são tantos casos. Animal... vou citar um que aconteceu há pouco tempo. Um animal fugiu
da sua casa e ele atacou um cãozinho de rua. A pessoa, não contente em separar, ela deu uma facada e abriu, era um pitbull. As imagens são muito feias, era um pitbull todo branco e ele abriu inteira a lateral do animal. Então ele chegou, né, até a gente separado em 2 pedaços. Conseguimos salvá-lo, hoje o animal está recuperado, tudo foi resolvido. O animal agredido pelo cachorro também foi salvo, foi encaminhado para uma família maravilhosa. Mas é um caso de pegar a faca e abrir a pessoa assim também? É, de uma ignorância humana sem tamanho. Então esse é um dos casos. Não, mas é só uma vontade, a gente já passou. A gente tem que contar até 50 mil. O Vlad já dá risada, mas é só uma vontade, né? Por que você não pega uma faca, ou sei lá, uma gilete, um canivete, e tenta abrir um pedacinho do seu corpo para ver se não dói, se não vai, né, sentir nada. Começa por você, quem sabe, né? Aprende. Mas incomoda, né? É, um dos casos, né, recentes. Um só, né? Um dos casos. Um dos mais recentes, mas é uma rotina bem comum na nossa vida. Então hoje já nada é surpresa desses acontecimentos. A criatividade do ser humano para a crueldade, ela não tem limites para com os humanos, então com os animais, infelizmente, não é diferente. Eu já fiz resgate de cachorrinhas estupradas, existem muitos casos de zoofilia e, como a Patrícia comentou anteriormente, existe um estudo, uma teoria chamada teoria do link, é a teoria do elo, que ela se baseia e fala que um violentador de animais, uma pessoa que é cruel com animais, ela é cruel com outras pessoas e principalmente no seu âmbito doméstico. A violência doméstica contra os animais, ela está interligada com violência contra as mulheres, com abuso infantil, violência contra idosos. Então, se fala com muita propriedade que quem é cruel com o animal é uma verdadeira ameaça a toda a segurança pública. Uma pessoa que tem histórico de violência contra as mulheres, quando investigado, existe violência contra crianças e contra os animais. Ou seja, a violência, ela é sempre contra aqueles que são vulneráveis. Não é só o caso do homem, porque tem mulher também que não tem sentimento algum, a gente sabe disso, né? Exato. Não tem amor no coração e também, infelizmente, é um peso na terra. Tem pessoas que não melhoram, né? O que nos gera, assim, muita revolta é que muitas vezes a justiça, ela também é omissa. Agora nós tivemos uma pequena vitória no âmbito federal com uma alteração da lei, né, que se refere à penalidade contra os crimes de maus tratos, que aumentou a pena. Até então era uma pena muito branda, que não chegava nem à prisão. Então essa foi uma pequena vitória que nós temos, embora a lei ainda ela é especista, porque ela é contra cães e contra gatos, e nós temos, né, uma variedade, uma fauna muito grande aí que é violentada, porque existem muitos animais silvestres nas residências ainda e que sofrem também violência. Tem uma estatística no Brasil que o terceiro animal que mais sofre abandono e maus tratos aqui no nosso país é o coelho. Agora então, né, no pós-Páscoa, isso deve ter aumentado de forma considerável, porque as pessoas tratam o animal ainda como um objeto para presente e sem ter uma previsão de responsabilidade, sem imaginar que ele precisa ter um compromisso vitalício com aquela vida, com aquele animal, porque a rotina demanda, assim, toda uma logística de gastos, de cuidado, de entretenimento. Então, há muito ainda que se fazer para levar consciência, informação, educar as pessoas para que as pessoas tenham um relacionamento melhor para com os animais. Até porque você falou ali na situação da zoofilia e quando a lei é destinada apenas aos animais domésticos, a gente sabe que a zoofilia é praticada com outros animais. A gente já viu aí notícias no Brasil inteiro, no mundo, né? De pessoas que são completamente doentes, porque isso para mim é inadmissível.
Mas ainda existe muito preconceito nessa questão quando se fala em direito dos animais, né? Existe uma resistência ainda, porque a falha humana, os relacionamentos humanos entre si, eles ainda são questionados. A falha de gestão governamental que, assim, não garante, né, nem muitas vezes direitos básicos dos seres humanos. Então faz com que as pessoas questionem muitas vezes por que nós lutamos tanto pelos animais. Muitas pessoas devem questionar você também, né, Patrícia, porque eu sou muito questionada, por que tu investe tanto para falar sobre os animais, para palestrar, para custear, né, tratamentos e toda essa demanda dos animais, quando há tantos problemas entre os seres humanos, e aí eu sempre falo que nós estamos aí tratando a raiz do problema. Até porque é uma vida. Causa, e a urgência de uma causa não exclui a importância de outra. Então, quando eu volto lá no começo, né? Quando nós cuidamos dos animais, nós estamos cuidando de toda a humanidade. De toda a humanidade. São muitos valores, porque está tudo interligado. Você anda na rua, você vê animais, você vai nas casas, tem animais. Hoje, nos lares brasileiros, existem mais pets do que crianças. Então, isso quer dizer muita coisa. Nós temos muito ainda que lutar por eles. É porque as pessoas adotam pequenininho, é muito bonitinho, cresce e eles têm mania de se livrar, né? Daí perdem o amor, perdem o carinho e não tem... Gente, a gente vai agora para o nosso intervalo e voltamos já. Deixe suas emoções tomarem conta de você. Chegou em Camboriú e região True Love Sex Shop. Brinquedos para gente grande. O ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. Voltando agora para esse assunto que é tão importante, gente, que tipo de pressão as ONGs e as organizações que lutam tanto pela causa animal fazem aos poderes políticos? Como está sendo essa cobrança e o que eles têm feito? Aliás, muito pouco, já quero dizer, quase nada diante dos problemas que a causa tem enfrentado. Todos os poderes, eu acho que tem muitos poucos municípios que enxergam a vida animal. E aí eu tenho vontade de dizer, será que você não tem vontade de pegar alguém que você goste muito, colocar numa coleira lá, deixar sem comer, sem água, pegar um pedaço de pau, dar na cabeça da pessoa que você gosta, assim, por alguns dias e maltratar bastante, sem contar o caso de zoofilia, que daí você pega às vezes que não serve para nada e coloca lá no seu amigo, para ver se vai ser bacana, gente. Nós estamos falando aqui de vida. E quando a gente fala da causa animal, não é só do animal doméstico. Tem muito animal abandonado, tem muito animal sendo maltratado. E os nossos agentes políticos estão só no blá blá blá. Nós temos pouquíssimas pessoas que se importam de verdade. Eles fazem política em cima da causa, mas efetivamente ajuda nenhuma. Fica só na conversa. Está na hora de vocês criarem vergonha e se importarem de verdade e realmente fazerem a diferença. Volga, como é que vocês estão fazendo essa cobrança? Patrícia também. Jane, tu falou uma coisa que é certa, tá? Primeiro, chega de ficar só no campo das ideias e pouquíssimas ações. As ONGs, principalmente, assim, sofrem muito, porque primeiro a demanda, ela é gigante, gente, não acaba nunca. Você salva 50 animais hoje e nesse exato momento está nascendo 5.000. Então a matemática, assim, ela é muito discrepante. É muito discrepante e muito injusta. A gente não consegue equalizar, porque primeiro não existem políticas públicas, né? E as que existem, assim, elas começam e param. Não tem uma estabilidade. Os direitos dos animais, eles são sempre instabilizados quando até não são regredidos também. Então isso é uma coisa, assim, que nos gera uma revolta muito grande, porque são muitas promessas e quase zero ações. E as ações que são feitas, elas têm, assim, uma eficiência, assim, abaixo daquilo que a gente espera. Passa um pirulito e tira. Sim, porque primeiro também é muita burocracia, então não é de fácil acesso para as pessoas. Uma castração no município de Camboriú é extremamente burocrático, para quem é muito paupérrimo, com todo respeito, não deveria nem ter animais, porque não consegue suprir a necessidade básica de alimentar a sua família. Então, para o animal,
não sobra nada, não sobra comida, não sobra vacina, não sobra cuidado. Outra coisa, animal não tem direito à saúde, porque não existe saúde pública para eles. Então, a saúde privada veterinária, ela é muito cara. Então, as ONGs ficam ali o tempo todo mendigando. Eu não queria usar essa expressão, isso, porque ela é um pouco pesada, né? Porque eu tenho, não, mas é a realidade das ONGs. Eu tenho muito respeito pelos grupos de voluntariado, mas é isso ali, assim, se desdobram em campanha para fazer rifa, em campanha para vender coisa, para vender produto, para arrecadar dinheiro. Então essa matemática nunca fecha, porque a demanda é altíssima, os gastos então são assim desproporcionais, é muito alto e as ONGs se desdobram assim com todo tipo de ação e todo tipo de pedido, haja criatividade. Voluntariados, né, em sua grande maioria. Voluntária, isso, pagando do seu próprio bolso, ajuda é quase zero. Eu quero aproveitar falando sobre esse assunto, sobre essa política no município de Camboriú. É uma vergonha ao poder público. Não existe um executivo, não existe um legislativo. Existiu até hoje. É vergonhoso, gente, porque vou falar agora como uma das pessoas que coordena a ONG em Balneário. Nós estamos há 18 anos e se eu for hoje fechar a conta, dentro do nosso abrigo, 70% dos animais vêm do município de Camboriú porque não tem nada. É lastimável os protetores nos pedindo socorro, como a Volga disse, implorando, mendigando, pelo amor de Deus, uma consulta, porque não existe. E nós não estamos mais dando conta, porque é de Itajaí, é de Itapema, é de Camboriú, o dia inteiro, como nós estamos ali, locados ali com a nossa estrutura, é um absurdo, é vergonhoso a gente não ter onde orientar a pessoa a buscar o socorro. Mas a gente enfrenta também, Volga, e a Volga agora vai me dar razão, descarte de animais de pessoas da região de Balneário Camboriú também no nosso município de Camboriú. Certo. Principalmente na região mais pobre da cidade, é onde eles usam para fazer descarte de animais. E aí eu fico perguntando, né? Você vai ter um filho, você vai descartar? O teu filho vai crescer, você vai jogar no lixo. Vai simplesmente jogar fora, não quero mais. Eu achei bonitinho, bebezinho, agora eu não quero mais. Né? Exato. Eles fazem isso. Não, o bebê joga num saco vai. E joga fora. Quando muda de casa, o carro não cabe na casa nova, eles não doam. Mas o cachorro não eles deixam para o próximo inquilino. Não, igual alguém vai engravidar, você vai ter 2, 3 filhos, joga fora, então não posso. Não existe a consciência da posse responsável e do compromisso vitalício quando você traz um animal para sua casa, para sua vida, para sua família. Bem, até pouquíssimos anos atrás, animal era considerado semovente. A diferença de um cão para uma árvore é que o cão se movia. Então, a nova legislação de 2018 para cá considera hoje o animal ser senciente. Reconhece que o animal tem sentimento, mas isso é muito recente. A nossa contracultura sempre tratou o animal como um objeto. E não tem fiscalização, como né? Algo descartável. Falta tudo, né? Faltam ações, falta fiscalização, falta engajamento do poder também judiciário. E esse apelo que eu faço em nome, né? Eu como as pessoas já me conhecem e conseguem o meu telefone. Quando falo em causa animal em Camboriú, eu lembro da Volga, porque é uma pessoa que eu sei que é bem atuante. Então eu imagino o quanto toca o telefone da Volga também, 24 horas. Eu já incomodei a Volga. Eu já pedi socorro para a Volga. E quanto ao abandono, né? Lá no entorno, nosso abrigo, ele está dentro do município de Balneário Camboriú, mas é divisa com Camboriú. E como aqui nós já não temos área rural, o que o povo faz? Vai e larga lá onde não é tão habitado, em Camboriú. Então a gente tem que acaba tendo que socorrer. Porque a gente não tem a frieza de deixar um animal ali, né? Como um caso há pouco tempo que foi bem divulgado, o animal acabou amputado. Numa situação, gente, que não é de extrema crueldade. Não dá para acreditar que um ser humano viu e não agiu, não fez nada. Ele esperou para avisar para alguém, para tentar um socorro com outro alguém.
São coisas absurdas, absurdas. Se eu trouxesse fotos aqui, tem pessoas que não gostam, né? Quando a gente posta na rede social, elas dizem, ai, você não deve postar isso, é muito chocante. Mas é a realidade. Tem que é chocar, o que a gente porque convive. as pessoas não têm esse entendimento ainda. Se não Muita mostrar, gente diz ninguém assim, sabe como é. Eles vão gastar uma fortuna com um bicho e tem criança, eles usam esse tipo de comparação como se não fosse uma vida. A responsabilidade sobre os animais é de todos nós. Quando você encontra um animal em sofrimento, a primeira coisa que você deve fazer é o que posso fazer para aliviar o sofrimento imediato dele. Você pode providenciar um pote de água, você pode comprar um bolinho, um pastel, qualquer coisa, uma ração, um sachê, numa padaria ali próxima. Você pode pegar um resto de comida da sua geladeira e colocar para aquele animal. Pode ser humano, Gente, né? Saciar a fome e a sede é responsabilidade de todos nós, não é só de quem se diz protetor, de quem tem engajamento direto com a proteção animal. A responsabilidade sobre todos os animais é de todos os seres humanos que o encontram. Nem sempre é possível resgatar aquele animal. Tua casa está lotada, você não tem estrutura, a questão financeira é uma questão que pesa muito. Mas se juntar uma vizinhança, se juntar um grupo de WhatsApp que a pessoa faz parte, ali se consegue muitos resultados com uma ação pequena, sabe? Envolver as pessoas. Então, quando eu recebo muitas denúncias, muitos pedidos de todos os tipos que vocês podem imaginar. E às vezes são pedidos simples, singelos. Nem sempre você consegue sair do teu compromisso e ir lá, né, ver com os teus olhos o que está acontecendo. Mas a gente tem obrigação, e eu gosto muito dessa parte de educar, de trazer consciência, de fazer as pessoas se movimentarem numa pequena ação prática para aliviar o sofrimento imediato do animal. Despertar essa consciência. Olha, você tem comida na sua casa, dê uma comidinha para ele. Dê um potinho de Mostrar água. o passo a passo. Às vezes né? é só o que ele precisa nesse momento. Tem a tua família, tem a tua vizinhança, tem uma clínica que pratica um valor um pouquinho mais barato, porque nós temos veterinários sensacionais que ajudam bastante a proteção animal, praticando valores diferenciados, parcelamentos. Se não fosse eles, a gente, assim, seria muito mais desafiador hoje, muito mais desafiador. E muitas vezes, Jane, eu posso assim falar que 50% nós conseguimos uma solução feliz para aquele caso chamado. Isso que ainda eu tenho visto que de uns anos para cá a gente tem observado que o legislativo tem algumas pessoas envolvidas. Tem algumas pessoas envolvidas que acabam fazendo as leis. Agora mesmo o Márcio é uma pessoa que está bem envolvido, principalmente agora que é o Abril Laranja, né, que é o mês de proteção, que é conhecido nacionalmente, né, mas não sai do papel porque precisa do executivo. O legislativo, aqui em Balneário tem alguns vereadores, inclusive há poucos dias também um vereador Cristiano fez uma indicação na ANFRE, pedindo estudo até para a Câmara do Meio Ambiente, que o colegiado fizesse um estudo para ter um convênio com hospitais e clínicas, e eu achei extremamente importante, porque a ANFRE tem dinheiro de quase todos os municípios da região, né? É claro que daí vai aderir os municípios que tiverem interesse, e aí tem que ter uma pressão política, principalmente do legislativo, das ONGs e das organizações, porque senão não vão aderir, não vão querer botar essa ideia para frente, para ter um convênio justamente com esses hospitais para os casos mais urgentes de cirurgia, né, para as famílias de baixa renda, os casos de cirurgia e internação também, porque a maioria dos animais acabam morrendo, porque imagine essa situação que você falou, e nós estamos vivendo um momento ainda muito mais difícil, com desemprego, com tudo, Camboriú já é um município pobre, aí deixa o animalzinho morrer, porque realmente não tem, o executivo não faz nada. Tem o veterinário até, que o sonho de quem luta pela causa seria um hospital público, público para atender a região, mas não tem. Então a gente sabe que o legislativo até tem feito a sua parte, né? Mas ainda é muito pouco, e são poucas as pessoas envolvidas que fazem a pressão no Poder Executivo. Eu vou fazer as perguntas aqui das pessoas que deixaram no Instagram, até porque a gente pediu. O Rafael quer saber por que nenhum governo em Camboriú investiu na causa animal ou fez convênio com alguma ONG. Bom, Rafael,
Eu acho que todo mundo que está aqui gostaria de saber por que nenhum governo até hoje investiu na causa. E o Rafael ainda fala, no Santa Regina, em Camboriú, os cavalos andam soltos pelas ruas e nada é feito. É outra situação que a gente tem visto com bastante frequência, né, Valga? Mas até aí eu tenho uma notícia agora boa. Tem. Veio uma notícia boa. Isso. Porque nós temos também, né, assim, paralelo a toda a crueldade que a gente vê, a todo abandono, a causa animal, gente, é uma bandeira hoje fincada, com muita responsabilidade, com muito amor, com muita luta e perseverança. O que nos motiva nessa perseverança é saber que no futuro ali, médio, longo prazo, a gente está falando ali, gente, 15, 20 anos, que nós colheremos resultados com consistência. Colheremos. Há 40 anos atrás, eu ouvi a minha avó, meus pais, a minha tia, que é militante no Paraná, falar que um dia nós iríamos mudar essa história. Eu já fazia parte dessa história. E hoje, só pelo fato de estarmos aqui debatendo, só pelo fato de em 2018 nós termos feito uma das maiores audiências públicas para tratar sobre o tema num município que tem quase 140 anos e nunca tinha parado uma noite no Legislativo para deliberar sobre o tema, é uma vitória. É uma vitória. E em 2018, foi apresentado um grupo de operações e resgate de animais de grande porte, de equinos, cavalos principalmente, que é uma demanda muito grande no município de Camboriú. E há 15 dias atrás foi assinado um convênio com esse grupo de resgate. Em 10 dias foram resgatados quase 10 cavalos já, isso. A demanda, ela ainda é grande. Amém! Ô, Glória! O governo se mexeu então, hein, gente? Isso. Depois de tanta cobrança, até que enfim, fizeram filmagem. Isso. Tem dois abobados, não, duas pessoas maravilhosas que fazem humor, que inclusive tiveram como pauta essa questão. Vocês estão rindo por quê? Vocês conhecem essas pessoas? Sociedade privada, conhece? Fizeram justamente, uma das pautas da sociedade foi essa questão dos cavalos soltos. Isso, então essa é uma vitória, já teve aplicação de multa, porque eles têm, né, o grupo responsável lá tem já uma conexão, um link direto com a polícia, com o judiciário. Amém. Então, assim, toda a tramitação jurídica é feita por eles, essa é uma vitória. Não posso parar, eu tenho... Não posso continuar? Só falando amém, eu só estou corroborando com a senhora. Abençoando. Acabou? A senhora tem 30 segundos. Bom. Tem o Carlos Brito, eu vou pelo menos citar o nome das pessoas que colaboraram aqui. O Carlos Brito, que mandou pergunta. A Clariana, que é muito envolvida também, você deve conhecer, Patrícia Clariana, advogada aqui de Balneário Camboriú. O Márcio Pereira parabenizou o programa por abordar o tema, que é de extrema importância. A Sante, a Arte Divina também, da nossa amiga Fernanda. A Sante, que abriu agora, né, essa empresa, desejo todo sucesso, também disse que o tema é muito importante, parabenizou pela iniciativa. Realmente é um tema polêmico que precisa ser discutido e que nós precisaríamos de mais tempo, mas não temos. Só uma coisa, eles querem saber quem quer se envolver com a causa e ajudar. Pode procurar quem? Vamos começar por Balneário Camboriú. Bom, em Balneário Camboriú, quer ser voluntário não deu tempo causa. de eu falar, nós temos aqui agora a Lei Abraço Animal, onde o município fornece castração, cirurgia, atendimento para todos os animais em situação de vulnerabilidade. Temos também a Guarda Municipal Ambiental, que faz o recolhimento e atende as denúncias de maus tratos. Tá? Só para deixar aqui uma ideia, em 2020 nós tivemos 2.329 castrações gratuitas para famílias de baixa renda. Tá? E muito mais que não vai dar tempo aqui. Contato para quem quiser em Balneário Camboriú ser um voluntário junto à ONG Viva Bicho, só aparecer no abrigo e se colocar à disposição. Temos o Exército do Bem em Balneário, que é um grupo de protetores, de pessoas amigas, que também fazemos ações individuais desvinculadas de qualquer entidade. Volga. Todo mundo pode, todo mundo deve fazer. A responsabilidade é de toda a sociedade. Contato para quem quiser ser um voluntário nessa causa. Ah, sim. Tem diversos grupos, né, pequenos em Camboriú, Associação Amiga dos Animais de Camboriú, Protetores Voluntários de Camboriú, Projeto Miaial. Todos esses aqui têm páginas nas redes sociais. A Câmara de Vereadores de Camboriú, posso falar em nome também, é uma Câmara declaradamente amiga dos animais. Então, nós estamos lá também, para quem quiser
ser um voluntário, ser um ajudador, ter uma ideia também inovadora para a gente até estar desenvolvendo aí junto com o vereador da causa, que é o vereador Márcio Pereira, absolutamente sensível à causa. Nós promovemos agora em dezembro a campanha do Dezembro Verde, foi um marco na nossa cidade. Nós fizemos uma faixa, virou lei municipal, que é a campanha contra o abandono, porque entre dezembro e fevereiro a estatística de abandono, ela explode assim de uma forma absurda. As pessoas vão viajar, vão para onde, sei lá o que, e abandonam seus animais. Então, nós temos ali também, né, um canal de acesso para receber essas pessoas. Estamos coletando tampinhas também que nós doamos para as ONGs, que as ONGs vendem e aí transformam, né, em recursos ali para castrações e para atender as suas demandas. Então, quem quer ser voluntário, gente, tem muito espaço, a demanda é grande e toda ajuda, da mínima àquela grande, ela é muito bem-vinda, muito necessária e muito urgente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Quem está acompanhando de casa também, se envolvam com a causa. Nós somos e sempre intisicadas com a falta de atenção dos poderes relacionados e também do próprio ser humano, né, que esquece de ter esse olhar para a causa animal. Até a próxima, então, que com certeza esse é um tema que vale a pena a gente voltar a tratar aqui no programa A Intisicada.